Bom, pessoal, filosofia, professor Anderson Clayton. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a filosofia medieval. A filosofia medieval, ela tem como principal característica o cristianismo, que todos nós conhecemos, é uma religião que se baseia na fé em Jesus Cristo, nascido na Palestina do século I. A filosofia medieval tem como característica a questão da influência da cultura grega e romana do período clássico e a questão da fé e da razão. Os filósofos medievais buscaram uma relação entre as duas coisas que fosse positiva, que pudesse a razão auxiliando ali na fé cristã. Nós dividimos a filosofia medieval em filosofia dos padres apostólicos, apologística, e a patrística e a escolástica. Os padres apostólicos eram aqueles teólogos cristãos que fundamentaram as ideias cristãs, como Paulo de Tarso, por exemplo, que escreveu as cartas paulinas para a Bíblia, onde orientava ali os cristãos antigos. Os padres apologistas foram aqueles que argumentavam contra os pensadores gregos e romanos, e para eles, a filosofia cristã era superior à filosofia grega. Então, eles faziam isso, e destaque para Justino e Aristides. A patrística teve como principal pensador Agostinho, que tinha a influência de Platão. Usava as ideias de Platão como influência cristã para combater os hereges. Então, o Agostinho, ele tinha ideias que são importantes a gente falar um pouquinho delas. Por exemplo, a teoria da iluminação. Não dá para a gente conhecer a verdade sem um pouco da iluminação divina. E a questão da origem do mal. Para Agostinho, o mal não tem. Deus não criou o mal porque Deus é bom. E o mal, ele é apenas a ausência do bem. Temos a escolástica, que tem como principal pensador São Tomás de Aquino, que teve a influência de Aristóteles, discípulo de Platão. O Aristóteles era lógico e realista, científico. O pensamento escolástico também vai ser dessa forma. O Tomás de Aquino tem ideias muito interessantes e vamos falar um pouco das 5 provas ou 5 argumentos nos quais ele prova a existência de Deus. O primeiro deles é o chamado de motor imóvel. Posto que na natureza nada move a si mesmo sozinho, então depende de outro para poder ser movido, então deve haver um primeiro motor, e esse motor é Deus. O segundo argumento é da causa eficiente. Não há efeito sem causa, então deve haver uma causa de tudo. Se você retroceder na causa da causa, você vai encontrar uma causa que é Deus. O ser necessário e os seres possíveis é o seguinte: não há filho sem pai. Então, se você for retroceder também, você vai achar o pai de todas as coisas, o ser que é necessário para que os outros existam. Os graus de perfeição, ou seja, tem coisa que é feia e tem coisa que é bonita, então deve haver o grau máximo da perfeição, toda beleza que possa existir, e esse grau é de Deus. O governo supremo, ou seja, tudo que existe tem um objetivo, assim como a flecha tem o objetivo de atingir o alvo. Portanto, o mundo, ele tem que ser fruto de uma inteligência. Tudo no mundo é ordenado, tudo tem finalidade. Então, se isso é assim, é porque é fruto de uma inteligência. Essa inteligência suprema, capaz de pensar tudo, e só pode ser Deus. Gente, então um abraço para vocês, tudo de bom. Espero que vocês estejam se cuidando.